todos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Nós estamos estudando Como Aprender Sempre, volume 2 do 9º ano. Esta sequência de aprendizagem é a 3 e esta é a aula 5 e o tema é De quem é a voz? O objetivo da aula é reconhecer a funcionalidade da citação direta e indireta nos textos, identificando marcas ou construções linguísticas utilizadas para tal. Observe os exemplos e preste atenção à explicação do professor. Então, o exemplo 1. Para David Canassa, diretor da Reservas Votorantim, os números do balanço impressionam. 13,05% das espécies animais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica em nossa área nos anima e reforça a importância e o compromisso do legado das águas em manter a área conservada. Exemplo 2. Um levantamento realizado pelo Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do país, mostrou que em seus 8 anos de existência, as pesquisas científicas e monitoramento de fauna e flora já registraram 1.765 espécies na área localizada no Vale do Ribeira Paulista. Deste total, 809 são espécies animais e neste mesmo grupo, 50 estão ameaçadas de extinção. Então, aqui, essas vozes são dados de pesquisas, dados estatísticos. Fala de um profissional ou de alguém que se julga interessante trazer para o texto. O nome desse recurso linguístico é citação, que pode ser direta ou indireta. Na citação direta, o dizer do outro é inserido no texto tal qual ele foi enunciado. Esse dizer precisa ser demarcado por elementos tipográficos como travessão, aspas, 2 pontos. A citação indireta é resultado de uma reconstrução textual, ou seja, o dizer do outro é reformulado, mas não pode perder o sentido original. Nesse caso, não precisa de recursos tipográficos. Nos 2 casos, quando trazemos o dizer do outro para o nosso texto, precisamos indicar a fonte, pois as ideias não são nossas. Então, aqui na atividade 1, leia os enunciados, que eu acabei de fazer essa leitura para vocês. Depois, vocês vão identificar a fonte do dizer, pessoa ou instituição responsável pela fala. Seus exemplos fazem referência à citação direta ou indireta e as formas linguísticas utilizadas para fazer a citação. Então, olha aqui, na letra A, vocês estão vendo que abre uma aspas aí, né? Então, olha lá, prosseguir com os planos para devolver extensões significativas da natureza a um estado natural é fundamental para evitar que a biodiversidade em curso e as crises climáticas saiam do controle, disse Bernardo B.N. Strasberg, do Ecodebate. Depois, a pesquisadora do Jardim Botânico do Rio, que integrou o trabalho divulgado hoje, destaca que o país não descobre apenas pequenas espécies de plantas, mas conta com 33 árvores na lista de novas espécies registradas em 2019. Então, entre parênteses, está aí o Vinícius Lisboa, Ecodebate. Depois a C. Se só no ano passado a gente foi capaz de descrever 71 novas espécies de Mata Atlântica, só no que restou de Mata Atlântica, imagino que a gente perdeu de espécies que foram dizimadas antes de catalogar. Isso não tem como reverter, lamenta a pesquisadora. Ainda relata que 46 espécies no Cerrado, 32 na Amazônia, 10 na Caatinga, 5 nos Pampas e 2 no Pantanal. As outras 50 espécies descobertas ocorrem em mais de um bioma. Vinícius Lisboa, Ecodebate. A D. Na discussão sobre a preservação da biodiversidade, Rafaela explica que o Brasil ocupa posição central por concentrar
o maior número de espécies do mundo. As 36 mil plantas catalogadas no Brasil são mais de 10% das 350 mil espécies conhecidas em todo o planeta. Vinícius Lisboa, Ecodebate. Aí, as principais ameaças às plantas, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, são a agricultura e a aquicultura, 32,8%, a utilização como recurso natural, 21,1%, e modificações no habitat, 10,8%. Vinícius Lisboa, Ecodebate. Então, o que vocês vão fazer aqui? Na letra A, por exemplo, vocês vão colocar Bernardo Strauberg, né? A fonte do dizer. Então, é o Bernardo, né? Olha lá. Letra A, Bernardo. Depois, o tipo de citação. É uma citação direta. E a marca linguística que introduz o dizer do outro é o disse, do verbo dizer. Depois, na B, é a pesquisadora do Jardim Botânico. E é uma citação indireta. E a marca linguística é o destaca que. Na letra C, pesquisadora aqui. Depois, no tipo de citação, tem duas citações, uma direta e outra indireta. E a marca linguística lamenta, relata que. Na letra D, a fonte é o dizer de Rafaela, o tipo de citação é uma citação indireta. E a marca linguística explica que. E aí, a fonte do dizer é a União Internacional para a Conservação da Natureza. O tipo de citação é uma citação indireta. E a marca linguística é segundo. Continuando, 2. Abaixo apresentamos um fragmento de texto. Preservação e conservação são termos diferentes, mas que podem ser equacionados em uma visão holística de sustentabilidade ecocêntrica. Preservação quer dizer proteção integral, ou seja, manter um determinado ecossistema intacto e sem interferência da ação humana, áreas anecúmenas. E a conservação significa a exploração das riquezas naturais com avaliação de custos e benefícios, garantindo a sustentabilidade para as atuais e futuras gerações, áreas ecúmenas. Suponha que você e sua dupla vão usar esse trecho em um artigo de divulgação científica e precisam justificar essa temática no texto. Como você faria uma citação direta e uma citação indireta dessa porção textual? Façam isso no quadro a seguir. Então, eu tenho lá citação direta e a citação indireta. Então, olhem lá, na citação direta, vocês podem colocar assim, ó, Alves diz que, abre aspas, a preservação e conservação são termos diferentes, mas podem ser equacionados, fecha aspas. Depois, Alves diz, abre aspas, a preservação e conservação são termos diferentes, mas podem ser equacionados, fecha aspas. Porque lembra que na citação direta, o dizer do outro é inserido no texto tal qual ele foi enunciado. Então, esse dizer precisa ser demarcado por elementos tipográficos, como travessão, aspas, dois pontos. Já a citação indireta é resultado de uma reconstrução textual, ou seja, o dizer do outro
é reformulado, mas não pode perder o sentido original. Nesse caso, não precisa de recursos tipográficos. Então, já nessa citação indireta, vocês podem colocar assim, ó. Para Alves, há diferença entre os termos preservação e conservação. O primeiro termo refere-se à proteção integral do meio ambiente. O segundo termo tem sentido de sustentabilidade, uma vez que é possível explorar os recursos naturais, mas de forma consciente. Segundo o pesquisador, esses termos se complementam. Então, vocês percebem que na citação direta, eu coloquei a frase tal qual ela foi dita e usei os recursos tipográficos, que são as aspas, né? Já na citação indireta, ele é um resultado de uma reconstrução, mas ele não pode perder o sentido original. Com isso, eu finalizo a aula de hoje e até a próxima videoaula.